E aí pessoal, tudo bem? Só para a gente poder ilustrar um pouquinho a aula de bridging, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui que eu acho que vai facilitar a nossa vida. E aí no laboratório vamos ter condições de fazer melhor, né? E vocês vão poder associar melhor o que estão fazendo com o que precisa ser feito realmente. O que vocês estão vendo aí são três máquinas que eu conectei, né? Eu tenho essa maquininha da esquerda aqui, que está ligada a esta segunda máquina através de um cabinho cross. E essa máquina também, que tem uma segunda placa de rede, está ligada a essa outra máquina também por um outro cabinho cross. Mas essa máquina e essa aqui não estão fisicamente conectadas. Na realidade, elas se conectam através dessa máquina central. O que nós estamos propondo aqui, embora a disposição das máquinas seja idêntica à do gateway, né, quando nós trabalhamos com camada 3, a proposta aqui é fazer desta máquina uma ponte de camada 2. Daí a ideia de bridging. E se a gente entender esse raciocínio, a gente vai entender que a gente pode fazer o PC também trabalhar como um switch. Tá? Primeiro vamos ver essa situação inicial. O switch ainda não está configurado, essa bridging ainda não está configurada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro nós temos essa máquina, vamos entender aqui como cliente. Se vocês repararem com calma, ela está lá com IP 92.168.100.101, ok? Esta máquina central aqui, que vai se destinar a fazer a ponte, né, a bridge, ela tem duas interfaces que vão nos interessar. Uma com 92.168.1.253 e a outra o 92.168.1.252. Repare que tudo está na mesma rede lógica, né? É tudo o 92.168.1. Finalmente, a terceira máquina, que é a única que não é Linux, que é uma máquina Windows, está aí com 92.168.1.11, todas na mesma rede lógica, portanto, ok? Então qual é a ideia? É conseguir fazer uma ponte entre as três, configurando a bridge nessa máquina central, certo? Primeiro vamos ver como está a situação aí de comunicação. Vindo aqui para a primeira maquininha, eu vou tentar pingar a máquina 253, que é a máquina que vai fazer ponte, certo? Pingando aqui, perfeitamente. Ok? Perfeitamente. Depois, eu vou pingar o 252, que é a segunda placa da mesma máquina. Perfeitamente também. Certo? Mas, se nós vamos tentar, vou dar um clear aqui. Se nós vamos tentar pingar a máquina de final 11, que é a máquina que está lá do outro lado, não há resposta, né? Quer dizer, ele dá aí destination host unreachable. Isso significa que ela não está podendo ser alcançada. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa configuração da máquina central, que está trabalhando, teoricamente vai trabalhar com o bridge daqui a pouquinho, né? Deixa eu ver aqui uma coisinha, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso interface, né? Para poder verificar a situação nesse momento. Então, nesse momento que a gente tem, nós temos aquela configuração clássica, né? Temos lá uma ETH0 configurada,
temos ali uma ETH1 configurada, a ETH0 com 92.681.253, a ETH0 92.681.253 e a ETH1 92.681.252. Então, em princípio, não há uma bridge configurada, né? Ela está com configuração padrão, ela consegue alcançar os dois lados, mas ela não consegue fazer com que os dois lados se alcancem, ok? Eu vou dar uma pausa agora, vou fazer uma alteração aqui e nós vamos ver como vai ficar depois, ok? Muito bem. Então, eu fiz umas alterações na máquina, que é a nossa bridge, e vocês vão notar aí realmente como ele vai funcionar agora, né? Primeiro eu dei um if config aqui na nossa máquina, eu alterei o interface, reiniciei a rede, né? E olha só como ficou. Primeiro agora nós temos uma interface que não é ETH0, ela é BR0. Seria a nossa bridge, nossa primeira bridge, né? Bridge 0. Eu coloquei um IP 92.681.253 e nós temos embaixo a ETH0 e a ETH1 sem IP, né? É uma situação diferente do que nós estamos acostumados, certo? É uma outra situação. Na realidade, essa interface bridge está fazendo uma composição dessas duas interfaces reais, como se estivesse fundindo essas duas interfaces nessa interface bridge, né? Podemos dar uma olhadinha também no nosso interface. Deixa eu só aqui virar root. Podemos dar uma olhadinha no nosso interface. E aí você vai reparar que a configuração é diferente realmente do que nós estamos acostumados, né? Além do loopback, que a gente já conhecia, nós temos agora um alto BR0, ao invés de ser ETH0, ETH1, que quer que seja, né? No lugar, na segunda linha também, de novo, no lugar do ETH, nós temos um BR0, deixei lá static, e portanto vai ser IP fixo. O address.net mask, mesma forma de configurar, mas aí nós temos aqueles dois parâmetros novos lá embaixo, o bridge ports e o bridge spanning tree. O bridge ports, ali no bridge ports, que é o mais importante ali, nós declaramos todas as interfaces que nós queremos unir nessa bridge. Reparem que eu declarei ali o ETH0 e o ETH1. Nós poderíamos declarar quantas interfaces fossem, né, necessárias. E esse último parâmetro, esse bridge underline STP, é para que ele ligue ou desligue o Spanning Tree Protocol. Se vocês têm switches, né, se vocês têm aí uma série de bridges ligadas, por exemplo, no anel, eles não podem ficar naquele looping infinito. Então você ligaria esse Spanning Tree Protocol. Como não há essa configuração física, nós desligamos para que torne a velocidade de desempenho melhor, né? Muito bem, então essa máquina agora ela é ponte entre esta máquina e aquela máquina lá da direita, né? Se nós vamos aqui agora na máquina da esquerda e a gente dá um ping naquela máquina da direita que é final 11, né? Olha só que beleza. Ele responde bonitinho, né? Bacana, certo? Quer dizer que, embora fisicamente elas estejam conectadas por essa máquina no meio, elas estão conseguindo se comunicar e elas são da mesma rede lógica, né? O que prova que essa máquina aqui central está trabalhando como bridge, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, só para relembrarmos no IP dessa maquininha aqui da esquerda, 92.681.101. Vamos tentar lá da maquininha da direita pingar essa máquina de final 101 para ver se está tudo direitinho. Vou colocar aqui 101.
ok? E tá lá bonitinho, certo? Muito bem, a partir de agora nós podemos fazer de um simples PC, né, ou de qualquer equipamento que possua essa capacidade de atuar como PC, ser transformado agora numa bridge. E se a gente estende isso, colocando mais interface, ele pode trabalhar como um switch também. Então nós seguimos fortes na direção de criar todos esses equipamentos usando apenas PC. Ok? Valeu e vamos continuar a aula agora, que vai ser bem interessante. Valeu.